Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma pequena revisão hoje sobre os princípios de fórceps. E para isso eu vou mostrar para vocês na prática qual é a utilização do fórceps. Cada fórceps, basicamente, nós usamos 5 tipos de fórceps. Os fórceps para dentes anteriores, que são os incisivos, caninos e premolares. E os fórceps, para molares, dentes posteriores que tem mais de uma raiz, tá? Então eu tenho dúvida, professora, eu não sei como utilizar direito. Se você abrir o fórceps, você vai olhar que tem o desenho da raiz dentro do fórceps, tá? Então aqui tem uma canaleta, um sulco, consegue enxergar lá dentro? Isso aqui é para prender um dente uniradicular. A diferença do 150 para o 151, vocês vão observar que o 151 é um pouquinho mais curvo, é mais curvada a ponta do que o 150, né? Isso é para facilitar a apreensão dos dentes inferiores, tá? Os dentes superiores, que o paciente abre a boca e fica mais horizontal, mas é mais fácil a apreensão com os fórceps mais retos, que é o 150, ok? Agora a gente vai revisar um pouquinho da técnica de apreensão com o uso de fórceps. Lembrando que para extrações dentárias, utilizando os fórceps, quer seja para dentes monorradiculares ou multirradiculares, como os molares, é preciso ter uma coroa rígida, né? Coroa é a parte que fica para fora da gengiva. Então eu preciso apreender esse dente sem que ele se frature, né? Se tiver uma cárie muito extensa, uma restauração muito extensa, o uso do fórceps ele está contraindicado. Uma aplicabilidade muito comum do uso do fórceps, por exemplo, são extrações de premolares para finalidade ortodôntica. Então, premolares de pacientes jovens que vão usar aparelho, o dente é rígido e eles precisam ser removidos por razões ortodônticas, por falta de espaço no arco dentário normalmente. Então, esse é um dente que é muito frequentemente utilizado fórceps para remover, porque na maioria das vezes ele não tem nem restauração, tá? Nós vamos revisar aqui um pouquinho da técnica para os dentes anteriores, antero-inferiores. Então, o primeiro passo que você precisa é anestesiar o paciente, muito obviamente, tá? Você precisa fazer o descolamento. Eu estou usando um material que chama um descolador de Mote, tá? Pode ser utilizado o sindesmótomo também. Então, com o descolador de Mote, a gente vai desinserir as fibras gengivais, né? Por vestibular, solta a papila, tá? É claro que no manequim é diferente, né? E por lingual também, certo? O dente está todo desinserido, descolada a gengiva. Agora eu vou selecionar o fórceps que eu vou utilizar. Lembrando que é um dente inferior, anterior, monorradicular. Então a minha seleção é o 151. Tem o número do fórceps dentro dele, tá? 151. Ok? Lembrando o desenho dele, né? Tem a apreensão de uma única raiz e é mais curvo para facilitar a apreensão do dente, que é o primeiro movimento a ser realizado. Eu vou abrir o manequim para ficar mais fácil a visualização no vídeo, tá, pessoal? Então, o primeiro movimento, a prof é canhota, mas óbvio que vocês trabalham com a mão direita, né? O primeiro movimento é de apreensão da coroa do dente. O fórceps, ele é desenhado para adaptar bem na cervical do dente, tanto pela face vestibular quanto pela face lingual ou palatina, lingual nesse caso. Uma dica muito importante é que seja apoiado com os 2 dedos, o polegar e o indicador, a tábua óssea, as tábuas ósseas vestibular e lingual ou palatina, para dar suporte no movimento de lateralidade, a gente evitar fraturas da tábua óssea. Então, o primeiro movimento é de apreensão, de pega do dente. Lembrando que a empunhadura tem que ser firme, a mão toda ela apoia no cabo do bisturi. A ponta ativa do bisturi ela já está prendendo a coroa do dente, certo?
Os meus dedos da mão oposta, o indicador e o polegar, estão apoiando a tábua óssea vestibular e lingual. E eu vou começar os movimentos de lateralidade. O primeiro movimento é de intrusão. Você pega, na verdade o segundo, o primeiro é a apreensão do dente. Você vai intruir o dente, tá? Ou seja, empurrar ele para fazer um esmagamento das fibras apicais. Esse esmagamento das fibras apicais do dente, ela já vai fragilizando essa inserção lá na pontinha da raiz do dente. O terceiro movimento é de lateralidade, no sentido vestibular, lingual. Vestibular, lingual. Observem o movimento da minha mão. Vestibular, lingual, né? Rotação, que é esse movimento para lateralidade, ele só é permitido para dentes monorradiculares, ou seja, dentes que só têm uma única raiz. Via de regra, o movimento de lateralidade, ou seja, né, vestibular, lingual, são suficientes para que você consiga fazer o movimento de extrusão. Lembrando que a intrusão, ela é simultânea. Você intrui o dente dentro do alvéolo e faz a lateralidade vestíbulo lingual. E o movimento último de finalização é a extrusão do dente, tá? Que acreditem na prof, o dente ele sai do manequim. Tá aqui, certo? Então, esse é o alvéolo. O alvéolo que precisa ser tratado, adequadamente curetado, né? Porque um dente que precisa ser extraído, ele tem algum problema periodontal, endodôntico ou endopério. Então, essa é a cureta, né? Cureta de Lucas, que você vai inserir e tirar todo o tecido de granulação, principalmente lá na pontinha da raiz do dente. É claro que isso aqui é um manequim, não vai ter nenhum tipo de lesão que possa ser curetada. Mas a cureta é uma colher, tá? Que serve justamente para isso, para limpeza, para curetagem do alvéolo. Antigamente se instruía que se fizesse uma manobra que se chama manobra de Chompré, que é esse apertamento para fechar, coaptar melhor os bordos da ferida. Hoje a gente não recomenda mais que faça isso. Com o advento da implantodontia, que é a substituição do dente perdido por dentes de titânio para parafusos ósseo-integráveis, nós precisamos de osso em espessura. E quando a gente faz essa manobra de compressão de tábua óssea, esse osso pode ficar muito fininho e não ter espessura suficiente para uma reabilitação posterior. Então, depois do alvéolo limpo, curetado, irrigação abundante com soro fisiológico, está na hora de suturar esse alvéolo, tá? Eu vou pegar no fio aqui, mas o fio ele tem que ficar fechado, tá? Quem tá no campo, que é o cirurgião, não pode pegar nessa embalagem. Essa embalagem, ela está contaminada, tá? Quem abre essa embalagem é o auxiliar. Mas como aqui é um vídeo demonstrativo, né? Imaginem que eu sou auxiliar agora e não sou o cirurgião. Ele vem num invólucro, né? Lacrado, então a parte externa, ela está contaminada e o que tá lá dentro da embalagem tá estéril. Então, eu que sou auxiliar neste momento, tá? Eu vou abrir, né? Eu vou romper esse lacre. Vou puxar pelas duas extremidades e vou soltar na minha mesa cirúrgica que tá estéril, certo? Esse conteúdo que tá aqui dentro é esterilizado e o cirurgião, ele pode, então, manipular, né? O fio tá lá dentro com a agulha, dentro dessa embalagem de papel. E aqui está a agulha, pessoal, certo? Eu vou apreender com o meu porta-agulha com a pontinha de vidia. O que é vidia? É isso aqui, ó. Isso aqui é a vidia. Tá? É essa superfície metálica que melhora a apreensão da agulha. Quando não tem essa vidia, ele é diferente, ele é liso, é a mesma superfície externa e não tem apreensão adequada, né? Então, eu removi o meu fio da embalagem, apreensão, né? Sempre com os dois dedos, o polegar
e o dedo anelar, que é o que vai aliança, nas alças do porta-agulha. E o dedo indicador e o dedo médio, eles vão dar a direção, tá? Da inserção da agulha, da rotação da agulha por dentro dos tecidos. A apreensão da agulha é sempre no terço superior da agulha, tá? Quase no finalzinho, tem que deixar sobrar um pedacinho. E sempre bem na pontinha, tá? Olha, não sobra a porta-agulha, certo? A agulha está presa bem pela pontinha do porta-agulha. Não é certo, a gente não pode fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui tá errado. Eu perco precisão. Eu preciso que seja bem na pontinha do porta-agulha. E agora a gente vai fazer uma sutura simples para vocês, tá? Pode passar de vestibular para lingual ou vice-versa, né? Então, a gente passa de fora para dentro a agulha, tá? Ó, meu dedo indicador dando direção pro fio, certo? Eu vou pegar a agulha que tá dentro do alvéolo, vou puxar, deixo uma pontinha sobrando lá. O ideal é que essa manobra seja feita com uma pinça, pessoal, que a gente não manipule a agulha. Obrigada. O cameraman é o instrumentador hoje também, viu? Obrigada pela ajuda, Léo. E de dentro do alvéolo para a lingual. Certo? Então, agora eu vou dar o ponto. Gente, não precisam se desesperar, isso tudo vocês vão aprender com a gente vai pegar na mão de vocês e vai ensinar tudo isso. Então, eu tenho uma ponta que eu não vou deixar muito grande, né? E a gente sempre vai puxar pela outra ponta. Aqui tá o porta-agulha fechado, tá? Eu vou dar 1, 2, 3 voltas no porta-agulha, eu abro o porta-agulha e pego a pontinha do fio do outro lado, tá? Solto. E vou puxar sempre pela ponta mais comprida. Por quê, prof? Porque se eu puxar por aqui, vai ficar essa ponta muito grande e eu não consigo dar mais de um ponto com o mesmo fio, certo? Então, aqui está. Agora, eu vou dar uma sutura para o outro lado, uma voltinha para o outro, uma volta para o outro lado. Amarra. Eu dei para esse lado, agora eu vou dar para o outro lado, mais uma vez, para prender bem esse fio, certo? E aqui está o nosso ponto. Vamos cortar mais curtinho. E aqui está o nosso alvéolo suturado. Certo, pessoal? Técnica sobre forceps, essa é a revisão, ok? Muito obrigada.